estamos nessa série, né? Falando de intimidade com a fonte. A fonte é Cristo, a fonte é Jesus. Meu nome é Euler, né? Quem não conhece, meu nome é Euler, faço parte da equipe pastoral da igreja. E, queridos, nós temos trabalhado como equipe pastoral, a liderança dessa igreja, para que tudo seja por Cristo, para Cristo, por meio dEle, por Ele e para Ele. Que nós, queridos, possamos cada dia mais parecer com Jesus. Desejar Jesus. Possamos exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas vejam em nós Jesus. Vejam em você Jesus. A pergunta é: as pessoas estão vendo Jesus em você? Talvez seja porque domingo passado nós falamos do convite, né? Nós fomos convidados. Recebemos um convite do Senhor para estar com Ele, perto dEle, andar com Ele. E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito do poder do lugar secreto. A importância que tem o lugar secreto. Quanto de nós perdemos isso? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem isso, eu perdi esse lugar, eu perdi de estar na presença do Senhor. E esse lugar é o lugar que nós temos que desejar estar. Nesse lugar, na presença do Senhor. O lugar secreto, queridos, é o lugar onde nós devemos estar. O secreto é o lugar onde nós podemos e devemos cancelar todas as vozes que nos atrapalham. Todos os barulhos, todos os ruídos. É o lugar secreto onde tiramos todos esses ruídos, queridos, que nos impede de ouvir, sabe, de atentar e de obedecer à voz do Senhor. O secreto é o lugar onde nada nos atrapalha. É um lugar de solitude. É um local de intimidade. O lugar secreto é um lugar de oração, de comunhão exclusiva com o Criador, onde nada e ninguém mais, longe de todas as distrações, de todas as necessidades, de toda a necessidade nossa de aprovação humana, esse é o lugar secreto, é onde nós devemos estar. É uma prática espiritual que nós devemos ter, porque ela fortalece a nossa fé, ela fortalece a nossa intimidade, ela nos faz ouvir com mais clareza a voz do Senhor. Você tem um lugar secreto? Talvez você ainda não entenda o que é isso. Não estou falando de um armário, pode até ser, né? Pode ser um armário, não tem problema. Mas pode ser um quarto, pode ser uma sala, pode ser o fundo de um quintal, pode ser qualquer lugar, querido. Mas nós não podemos deixar de estar na presença de Deus. Nós não podemos deixar de nos trancar com Deus, de estar naquele lugar só com Ele. E possuir esse lugar secreto, irmãos, quer dizer simplesmente que nós vamos nos trancar com Ele. Nós vamos nos fechar com Ele, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, que nós possamos estar com Ele. Às vezes você fica pensando, mas eu tenho que estar no lugar secreto 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Queridos, se você não dá conta, você vai dormir ajoelhado. Então separe um horário que seja importante para você, que seja especial, onde ninguém vai te atrapalhar. Esse lugar de oração é um hábito, deve ser um hábito nosso, queridos. É um hábito de oração. Você possui o hábito de ficar a sós com Deus, queridos? Possui o hábito de estar sós com Deus? De parar o seu dia, de parar aquilo que você pretende fazer. É lógico que você não pode parar no seu trabalho, tá, querido? A gente tem que ser coerentes também. Mas de você poder parar um horário que você possa parar e estar com Ele. O lugar secreto é a disciplina
de ir diante de Deus, de responder quando o Espírito Santo solicita você, te chama. Significa, queridos, ter um coração que diz: quero ficar sozinho com Deus, preciso conversar com meu Pai. Esse é o lugar secreto. É esse lugar que nós precisamos estar. O lugar secreto não é sobre um momento, queridos, é sobre discernimento. E aí nós lemos o texto de Mateus 6,6, que diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. É ter discernimento de estar nesse lugar. É ter discernimento e entendimento que nós precisamos, necessitamos estar nesse lugar. Não é algo de vez em quando, é todo dia eu preciso de estar na presença de Deus. E todo dia eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso ter esse hábito. Eu preciso buscar o Senhor. O lugar secreto, queridos, não é sobre merecimento, mas sobre arrependimento. A palavra de Deus diz em Atos: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É esse lugar de arrependimento, onde você pode se arrepender, onde você pode abrir o seu coração. O lugar secreto não é sobre ganhar conhecimento de um livro, mas ganhar conhecimento de uma pessoa. Tem muita gente querendo só conhecer a Bíblia, mas não querem conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Não querem conhecer e ter intimidade com o Espírito Santo. Não querem conhecer a Deus Pai Todo-Poderoso. Não querem. Só querem conhecer o livro, só querem conhecer a letra. E eu quero te dizer, queridos, a palavra de Deus diz que a letra mata. Credo, pastor? É, querido, se você for só para a letra, ela mata. Mas se você for para o Senhor da letra, se for conhecer o Deus Todo-Poderoso da palavra de Deus, ela vivifica. Essa palavra, ela renova a cada manhã nas nossas vidas. Então é conhecer a pessoa. O lugar secreto não é sobre obrigação, é sobre necessidade. Eu necessito estar na presença de Deus. Eu necessito estar com Ele. A mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, perecia. E ela falou: eu vou estar com Ele, porque se eu estiver com Ele, se eu pelo menos tocar ali na barra da roupa dele, eu vou ser curada. É a necessidade de estar com Ele, estar na presença dEle. O lugar secreto, querido, não é sobre desempenho, mas sobre aceitação. De você aceitar, porque Ele já te aceitou. De você aceitar o Senhor Jesus. O lugar secreto não é sobre aparência, é sobre permanência. A palavra de Deus diz que se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, nós podemos pedir o que quisermos. É permanecer na presença de Jesus, querido. Não é ir lá de vez em quando. Não é ir lá uma vez por semana, não é ir lá uma vez por mês, não é ir lá quando você precisa, é ir lá porque você deseja ter comunhão com teu Pai, é ir lá porque você deseja conhecê-lo, é ir lá porque você deseja, sabe, daquele momento especial. Vou ler novamente Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. É no secreto, queridos. Vou ler numa outra tradução a mensagem. Eu achei bastante interessante. Ela diz assim: é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Quantas vezes, queridos, nós estamos tentando interpretar diante de Deus, nós queremos mostrar o que não somos, nós queremos mostrar o que não temos, nós queremos aparecer aquilo que não existe em nós. É por isso que o lugar secreto, queridos, tira tudo isso de nós. Nós não vamos tentar interpretar diante de Deus, apenas fiquem lá.
tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. É no lugar secreto que a gente não é nada e que Deus é tudo. É no lugar secreto que Jesus é Senhor da nossa vida. E a partir do lugar secreto, Ele é Senhor em todos os momentos da nossa vida. Né? É naquele lugar, é nesse lugar. E nós estamos vivendo, queridos, numa era de exibição. Uma era do exibicionismo. Hoje essas palavras com X está meio complicada, né? É uma era que nós estamos assim, tudo tem que mostrar, tudo tem que fazer, tudo tem que clicar, tudo tem que dar like, tudo tem que saber onde as pessoas estão indo, mostra tudo. Mostra todas as coisas. Que isso, queridos? Se não, sabe, exibicionismo, carência, necessidade. E Jesus propõe o quê, queridos? Uma espiritualidade de porta fechada. É sem ninguém. Porque é no secreto, queridos, que a raiz se aprofunda, para que o fruto apareça. É no secreto. Jesus nos chama para uma espiritualidade que não nasce no palco, queridos, mas no quarto. É na intimidade. É com Ele só. Uma fé, queridos, que não depende de visibilidade, mas de intimidade. Não depende do que as pessoas vão ver, não depende do que vão perceber em você, mas depende da sua intimidade com Deus, da sua intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, da sua intimidade com um relacionamento profundo com o Senhor. É isso que Ele quer. Jesus confronta, queridos, uma religiosidade baseada na aparência. Ele mostra para nós uma espiritualidade centrada e fundamentada num relacionamento com Deus Pai. É isso que Ele quer. Mas hoje, queridos, é tudo aparente. É tudo quer se mostrar, quer mostrar o que eu faço, o que eu posso, como eu tenho. O que tenho, o que não tenho. O que desejo ter. O que sonho ter. O que nunca vou ter. É tudo, queridos, aparência, é tudo exibição. E Jesus nos mostra que é diferente a espiritualidade que Ele quer de nós. O foco não é fazer mais, o foco é ser mais profundo. Ser mais profundo na palavra. Deixar de ser raso na palavra. Não conhecer nada da Bíblia. É conhecer mais o Deus da palavra. É ter mais intimidade com o Deus da palavra. Não é parecer espiritual. Porque parecer espiritual, queridos, até o diabo pode parecer. A Bíblia diz que ele se transforma num anjo de luz. Não é parecer assim, queridos, mas é estar com Deus. É viver na presença de Deus. É andar com Deus em todo momento da sua vida. Onde nada vai te abalar. Você vai sentir os baques. Não é que você não vai ter tristeza e nem sofrimento. Você vai sentir o vendaval, mas você vai estar firmado no Deus Todo-Poderoso. Jesus não está dizendo para nós, se você orar. Ele não está dando uma possibilidade se você vai orar, mas Ele está dizendo quando você orar. Ou seja, isso implica que nós devemos orar, que a oração é a essência do discípulo de Jesus, que a oração é a essência do Filho de Deus, que a oração é a essência daqueles que dizem que já aceitaram a Jesus. Faz parte da vida do crente, faz parte daquele que já entregou a sua vida a Jesus. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Queridos, o quarto representa um espaço intencional, onde nós desligamos tudo, que está fora, que é externo, para ouvir o coração de Deus, para ouvir Deus. Sabe, queridos,
É isso que Deus deseja de nós. Não tem complicação. É simples. A Bíblia, a mensagem, Eugene Peterson, ele diz assim, eu li o versículo agora há pouco. Encontrem um lugar tranquilo, onde que o centro da atenção será Deus, não vocês. Esse é o lugar secreto, queridos. É esse o lugar que nós precisamos estar, necessitamos estar. Onde nós não seremos o centro. Onde ninguém vai perceber quem você é. Onde só Deus e você estarão. Lugar secreto, queridos, é onde essas raízes, elas se aprofundam. Raízes que ninguém vê, ninguém percebe, mas são raízes que sustentam a vida. Essas raízes profundas que nos sustentarão nos dias difíceis, nos dias nublados, nos dias escuros. É essas raízes profundas. Por quê? Porque você tem o seu lugar secreto, você tem o teu momento com Deus. Então encontre esse lugar. Encontre esse lugar secreto. Encontre esse lugar onde você pode se aprofundar em Deus. A palavra de Deus, Salmo 1, 2 e 3 diz: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E aí o que você é? Você é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. É isso, queridos. É por causa do lugar secreto, é por causa da intimidade, é por causa do relacionamento que nos leva a uma vida de santidade. Uma intimidade que nos purifica, uma intimidade que nos cura, uma intimidade que nos liberta. Agora, queridos, pensa comigo. Se a nossa espiritualidade, se a sua espiritualidade, se você fosse avaliar a sua espiritualidade, não pelo que mostra, mas pelo tempo que você passa com Deus, como que está a sua espiritualidade hoje? Se você fosse medir num grau de 0 a 10, onde 0 é nenhum momento com Deus, e 10 é ter momento com Deus. Se você fosse medir assim, a sua espiritualidade, estar com Deus, estar na presença de Deus, como que estaria o seu relacionamento? 0 a 10. Pensa nisso, querido, para que você reflita, para que o Espírito Santo você possa permitir que o Espírito Santo transforme o seu coração e isso te incomode de uma forma boa, para que você possa buscar ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos avaliar a nossa vida espiritual, o nosso tempo com Deus, para ver realmente se nós estamos tendo tempo com Deus ou estamos enganando a nós mesmos, achando que estamos tendo tempo com Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades importantíssimas naquele texto de Mateus. Primeira verdade, trata da porta fechada para o público. A porta que você fecha, quando você entra no seu quarto, é só você e Deus, ninguém mais. Isso revela para nós o quê? A libertação de uma espiritualidade de exibição. Revela que nós podemos ser libertos, devemos ser libertos dessa espiritualidade para ser visto, para ser notado, para ser percebido, para que os outros digam: ah, você não viu como que ele faz? Você não viu como que ela faz? Você não viu como que ele ora? Você não viu como que ele prega, como ela prega? Você não viu isso? Lugar secreto, queridos, fecha a porta. É a libertação do exibicionismo espiritual, onde eu e você precisamos estar. O perigo de buscar a aprovação dos homens, irmãos, é um perigo, é um risco, é uma hipocrisia, né? As pessoas estão buscando mais, sabe o que as pessoas estão dizendo, mais aprovação. Tem pessoa que fica doente, que se posta alguma coisa e não ganha likes.
Tem pessoas que, tipo assim, eu postei alguma coisa. Ah, você não clicou? Pablo, por que você não curtiu o que eu postei? Pablo, você tem alguma coisa contra mim? Isso é o exibicionismo sendo claro, queridos. E as pessoas não estão percebendo. Por que não estão percebendo? Porque isso está sendo aculturado, está fazendo parte, já está começando a fazer parte do ser das pessoas. Ao invés daquilo que é importante, queridos, sabe, nós estamos nos tornando hipócritas. E às vezes, nem é coisa verdadeira. Por quê? Às vezes a pessoa posta lá, né? Aquela coisa linda, maravilhosa. Mas por dentro está desesperada, decepcionada, triste, angustiada. Precisando de cura, de libertação. Jesus continua nos alertando, Mateus 6:1. Ele diz assim: tenham cuidado de não praticar as suas, olha só, as boas obras, obras de justiça, está entre aspas. Então está dizendo, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. E quantas pessoas estão praticando coisas aí para fora, para serem vistos. Eu faço isso, eu levo, eu carrego, eu busco, eu faço, para ser visto, para ser notado. Isso é o que, queridos? Uma carência na sua alma, que só Jesus pode preencher. Está faltando Jesus, está faltando uma pessoa, não está faltando serviço, está faltando é Jesus em você. Está faltando o lugar do encontro, está faltando o lugar secreto, está faltando o momento com Deus, está faltando Bíblia, está faltando a palavra de Deus entrar no teu coração, entrar na tua vida. É isso que está faltando. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quantas pessoas dizem, você não viu o que eu fiz? Gente, isso aí não é só vocês, não, é todo mundo, é cada um de nós. Quantas vezes eu também quero, queridos, eu quero falar, eu quero mostrar, fui eu que fiz, fui eu que falei, fui eu que disse. Quantas vezes frases que eu falei, e a pessoa fala, nunca fala que eu falei. Aí, de outro lugar, fala de todo mundo, não fala. Eu falo, meu Deus, eu quero também, muitas vezes eu quero esse lugar de exibicionismo, eu quero que as pessoas me notem. Mas Jesus não quer que eu esteja nesse lugar. Jesus quer que eu esteja no lugar de encontro, no lugar a sós com Ele, é no secreto. É lá que é importante, não é o que a pessoa diz, não é o que os outros dizem, queridos, é o que Jesus quer comigo e com você. Mas o exibicionismo está fazendo parte da nossa vida, parte da nossa história. A hipocrisia, queridos, é uma máscara que nós usamos, é uma máscara. Sabe, hipocrisia é o quê? O dicionário diz que é o ato ou efeito de fingir, de dissimular sua verdadeira personalidade, intenções ou sentimentos, em geral motivado pela busca de alcançar a realização de vantagens pessoais ou por meio de assumir a sua real identidade, expressando seus mais autênticos sentimentos, dissimulação, falsidade, fingimento. Isso é hipocrisia. E quantas vezes nós estamos em busca disso, querido? Ao estar em busca da presença de Deus, em busca de conhecer Deus. E aí se torna o quê? Uma espiritualidade performática, só de performance, só de aparência, só do estereótipo, só do que as pessoas veem. Por quê? Porque a pessoa busca aprovação. A espiritualidade do reino, irmãos, é uma espiritualidade de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus. Não é de relacionamento com ninguém, é com Deus, é com o Senhor Jesus. E quem teme ao homem cai em armadilhas,
mas quem confia no Senhor está seguro. Quando a gente busca reconhecimento dos homens, a gente está em perigo, gente, porque é uma armadilha. Mas se nós estivermos em busca do Senhor, nós podemos confiar nele, porque nele nós vamos estar seguros. Nele nós vamos estar seguros. Paulo fala lá em Gálatas, será que eu estou buscando a aprovação de homens ou de Deus? Será que eu estou disposto a agradar os homens? E aí ele diz, se eu tivesse a fim de agradar os homens, eu não podia me tornar um servo de Cristo. Então, irmãos, se nós queremos ser servos de Cristo, nós não precisamos de aprovação dos homens. Nós precisamos de aprovação de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar com Ele. Então, fechar a porta não é isolamento do mundo, queridos, mas é a cura da necessidade de aplauso. Fechar a porta não é isolamento do mundo, mas é a cura da nossa necessidade de aplauso, da nossa necessidade de ser notado, da nossa necessidade de que as pessoas nos elogiem, da nossa necessidade das pessoas dizerem, puxa, você faz bem, se não é você, não dá certo, se não é você, não tem jeito. Então, queridos, nós precisamos cuidar. E o salmista diz no Salmo 139, versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece você, queridos. O Senhor está na janela, queridos, vendo o galo, o pato. O Senhor está na janela vendo o pato. Se você não sabe do que eu estou falando, vai para o culto domingo passado, escuta ele, você vai entender. Porque eu não vou te contar. Queridos, o Senhor está lá. Ele está vendo. Então, queridos, é isso que Ele quer. Ele nos sonda, Ele nos conhece, queridos. No secreto, queridos, nós não precisamos impressionar. Não tem ninguém para ver de humano. Não tem ninguém, queridos, nós não precisamos. Lá no secreto nós podemos ser frágil. Lá no secreto nós podemos estar cansados. No secreto nós podemos ser confusos. No secreto nós podemos estar desesperados. No secreto nós podemos, dizer quem nós somos de verdade. No secreto, Deus sabe quem nós somos. No secreto seja você, querido. Não é para você ser no secreto uma coisa e outra coisa fora. Mas no secreto, queridos, você pode ser quem você é. Jesus, queridos, Ele não diz apenas Deus, mas Ele diz, teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Isso traz o quê? Isso revela para nós o quê? A proximidade, o cuidado, a confiança, a intimidade. Isso revela o quê? Que Deus quer relacionamento, Deus quer estar próximo de nós. É isso que Ele deseja, queridos. É isso que Ele quer. E a palavra de Deus diz, queridos. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5:7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. No secreto você pode lançar sobre Ele, queridos, toda a tua ansiedade, toda a tua angústia, toda a tua dor, toda a tua raiva, toda a tua ira, é lá no secreto. Porque se nós fizermos isso no secreto, nós não vamos fazer isso em público. É no secreto que a cura, no secreto que a libertação. A oração agora deixa de ser um discurso, queridos. Deixa de ser algo eloquente e passa a ser um momento de descanso. Passa a ser um momento de tranquilidade. Passa a ser um momento de você abrir o coração e falar, Deus, eu sou um crente vagabundo mesmo, hein? Eu sou um crentinho frajuto mesmo. Deus, que pessoa sou essa, eu? É no secreto, queridos, a gente pode rasgar o coração diante de Deus. No secreto a gente pode falar quem nós somos.
Então é aqui, queridos, que Deus quer que nós estejamos. Agora, nós temos buscado a Deus como Pai amoroso ou apenas como alguém que precisa ser convencido pelas nossas palavras? Muitas vezes nós estamos querendo convencer Deus, queridos. Muitas vezes nós estamos querendo, falar para Deus o que Deus deve fazer. Nós queremos fazer com que, Deus faça o que nós queremos que Ele faça, não o que Ele deve fazer, somente o que nós devemos fazer. E é isso, queridos, é isso que nós precisamos cuidar. Nós não vamos convencer Deus, é nós que precisamos ser convencidos por Ele. Então, irmãos, olha para mim aqui, por favor. O que nós temos buscado? Um pai amoroso? Quem nós temos buscado? A segunda verdade, queridos, que eu quero compartilhar com você, a terceira verdade também, na verdade, né? A terceira verdade é a recompensa plena. É quando Deus é o maior presente. A primeira verdade, queridos, a porta fechada para o público. Isso nos traz o quê? A libertação da espiritualidade de exibição. A segunda verdade, o Pai que vem em secreto. Isso nos revela o quê? Uma intimidade sem máscara. A terceira verdade, queridos, recompensa plena. Quando Deus é o maior presente. Quando Jesus é o suficiente. É suficiente para nós. E nada mais. A recompensa no secreto, queridos, não são coisas. Não são bens. Não é carro. Não é casa. Não é status. Não é posição. A recompensa é a própria presença de Deus. E essa presença de Deus, ela estabiliza a nossa alma. Quantas vezes nós estamos desregulados, quantas vezes nós estamos desestabilizados, e na presença de Deus, há estabilização. Na presença dEle, queridos, é o lugar onde a gente pode, onde nós podemos nos encontrar, é o presente maior. E a palavra de Deus, a parte do versículo 6 diz assim: então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos vê no secreto, e é Ele que vai recompensar. A recompensa é Ele, é a presença dEle. Jesus não está prometendo para nós, queridos, recompensas superficiais, mas a recompensa do secreto é a presença dEle, que tranquiliza, que estabiliza a nossa alma, que faz com que nós possamos ficar sossegados. E queridos, se a sua alma está desestabilizada, se você está desregulado, se você está desestruturado, a sua primeira necessidade não são coisas. Talvez você esteja buscando em coisas, talvez você esteja buscando em ações. Talvez as pessoas, hoje nós estamos vendo muito as pessoas buscar no seu corpo, né? no estereótipo do seu corpo. Estão tentando buscar a recompensa nisso. Mas a maior recompensa, queridos, é o Senhor. E se nós estamos desestabilizados, nós estamos desregulados, desestruturados, a nossa primeira necessidade é estar na presença curadora do Pai Celestial. Na presença do Deus Todo-Poderoso que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, que nos transforma, que regula a nossa alma, que regula o nosso interior. É Ele que faz isso. E aí nós podemos falar como o salmista diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. É Ele a minha recompensa. E aí nós podemos falar como o escritor em Êxodo, que diz: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Sabemos que o Senhor está conosco e o descanso vem dEle. E nós podemos dizer isso. Nesse mundo, queridos, de exibicionismo, nesse mundo cansado, nesse mundo acelerado, nesse mundo saturado,
Queridos, eu falei, nós estávamos conversando, eu e a Rose. Pai, chegou sábado. Falei, gente, parece que ontem foi domingo. E já chegou de novo. E está passando desse jeito, queridos. Sabe, o mundo está acelerado. Agora, a presença de Deus, queridos, é o que nos mantém inteiro. A presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. Pergunta que nós precisamos fazer para nós. O que nós temos buscado como recompensa da nossa fé? Coisas que passam ou presença que permanece? O que nós estamos buscando, queridos? Estamos buscando estereótipo, o que é por fora? Estamos buscando reconhecimento das pessoas? Estamos tentando mostrar, fazer, sabe, correr atrás das coisas? Ou estamos buscando a presença permanente do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas? Reflita nisso, queridos. O que você tem buscado? Você tem buscado que as pessoas digam que você é bom, que você sabe fazer, que só você é especial, que se não fosse você, nada teria acontecido? O que nós estamos buscando? Temos que buscar a presença permanente de Deus, querido. É isso que nós devemos buscar. E para concluir, queridos, nós temos que resistir às tentações do nosso tempo. São muitas. Os excessos, a superficialidade, o esvaziamento interior. Nós temos que fugir dessas coisas, queridos. E essas coisas, queridos, nos afastam de Deus. Sabe, estar ou resistir a essas coisas não vai acontecer com grandes discursos ou com orações performáticas. Não vai acontecer com nada disso, queridos. Sabe, você resistir às tentações, você resistir ao excesso, você resistir à superficialidade, você resistir, sabe, o esvaziamento interior, nasce no silêncio do quarto, gente. É lá você e Deus. É quando você está só com Ele. É quando ninguém mais está vendo, só Ele está te vendo. Quando nós olhamos para Jesus, queridos, antes do ministério, Jesus foi para o deserto. Antes da cruz, Ele foi para o Getsêmani. Ele foi orar. Ele foi buscar. Irmãos, escute isso. Sem vida secreta, a vida pública se torna vazia. Sem vida com Deus, no secreto, tudo o resto é vazio. Mas eu oro, pastor, eu oro o dia inteiro. Mas e o seu momento especial com Ele? O a sós com Ele? O tempo com Ele? Irmãos, se nós morássemos numa cidade onde você gasta 50 minutos para sair da sua casa, de carro, para ir para o seu trabalho, talvez você poderia dizer, o meu secreto é a sós com Deus no carro. Mas numa cidade onde em 5 minutos você atravessa ela, nós temos que parar, queridos, e refletir. Porque tem muita gente achando que esse é o lugar secreto. Teu lugar secreto, queridos, é um lugar de intimidade, de relacionamento, construído no dia a dia. Se nós queremos, queridos, uma comunidade de fé forte, nós precisamos de discípulos enraizados em Cristo Jesus, fundamentados na palavra de Deus. Se nós queremos frutos visíveis, nós precisamos de raízes profundas, invisíveis, que ninguém vê. Que nós possamos, queridos, nessa série, Intimidade com a Fonte, nós possamos nos permitir que Deus nos conduza de volta ao lugar secreto, de volta ao teu primeiro amor, de volta a estar com Ele, de volta àqueles momentos quando você aceitou Jesus, que nada mais importava, somente a presença de Jesus. Eu imagino um dia, quem sabe, né? Não nessa grandiosidade, né? Nunca imaginei isso, né? Nem espero isso. Mas, quando Paul Yang-Shu estava orando, né? E o presidente da República ligou para ele.
E a secretária falou, ele não vai te atender. Fala que sou eu, ele não vai te atender. E o presidente desligou bravo. Depois ligou de novo. Falou, como que você não me atende? Eu sou o presidente da República. E ele disse, eu estava falando com alguém superior a você. Irmãos, que nós tenhamos isso no nosso coração. Que nada nos tire a nossa atenção. O lugar secreto é o lugar onde nós temos que virar o celular, pôr no mute e virar o celular, ou deixar ele longe. O lugar secreto é o lugar onde nada nos atrapalha, onde você está simplesmente, totalmente na presença de Deus. Simples assim, querido. Não por obrigação, mas por amor. Não porque você é forçado, mas porque você deseja. Não porque alguém te disse, mas porque tua alma anseia por Deus. Tua alma deseja Deus. É esse o lugar que nós estamos e precisamos estar. Para nós refletirmos e praticarmos, queridos. Primeira pergunta: como está hoje a minha vida no secreto com Deus? Longe de olhares e expectativas externas? Como que está a tua vida, queridos, no secreto com Deus hoje? Está realmente longe dos olhares e das expectativas externas? Segunda pergunta, queridos. Quais barulhos têm competido com o silêncio necessário para ouvir a voz do Pai? O que está competindo, queridos? O que está te atrapalhando? Quais que são os barulhos que ainda estão te atrapalhando de ouvir o Pai? E a última pergunta: que ajustes práticos eu posso fazer nessa semana para priorizar a intimidade com Deus no meu dia a dia? O que eu posso fazer, queridos, nessa semana? O que eu posso fazer para priorizar a intimidade com Deus no meu dia a dia? Queridos, que o Espírito Santo nos incomode a voltar para o lugar secreto, a investir tempo no lugar secreto, onde nada, ninguém vai te ver, onde não tem performance, onde é só você, do jeito que você é, e Deus, um Deus que te conhece, um Deus que sabe quem você é. Fecha os teus olhos, queridos. Vamos orar nesse momento. Que você nesse momento coloque o teu coração, queridos, diante de Deus. Fala: Deus, a minha vida secreta está assim, o Senhor sabe. Rasga o teu coração agora diante de Deus, querido. Fala: Deus, eu preciso voltar a esse lugar. Talvez você nunca tenha estado lá, e você precisa voltar a esse lugar, queridos. Você precisa estar na presença de Deus. Que tem atrapalhado, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos orando agora, Pai, clamando ao Senhor, pedindo, Senhor, que todo barulho, todo ruído, tudo aquilo que nos tira do lugar secreto, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, tudo aquilo que nos distancia de ser curado, de ser restaurado, de ser transformado. O Senhor conhece a nossa alma, o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor sabe quanto nós estamos desestabilizados, desregulados. O Senhor conhece, Senhor, como está o nosso interior. Que cada um de nós, Senhor, nessa noite, possa, Senhor, ir até o Senhor, a esse momento agora, e já colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero andar contigo. Que talvez você que ainda não esteja andando com Jesus, mas hoje você aprendeu que existe um lugar que você pode estar com Ele, só Ele e você. E talvez esse momento seja o momento de você colocar: Senhor, eu quero estar nesse lugar. Talvez você diga: mas eu não sei o que fazer nesse lugar.
Só vá e fique quieto na presença dele. Fala: Espírito Santo, pode ministrar, pode falar. Só deixa ele trabalhar no teu coração. Essa noite, queridos, o Senhor chama você a ir ao lugar secreto. O Senhor ama você. E o Senhor quer que você tenha esse mesmo desejo, porque Ele já está lá, queridos, à tua espera. Ele já está no lugar secreto te esperando. Senhor, em nome de Jesus, nos transforme, Senhor. Tire, Senhor, a dureza do nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, estar nesse lugar. Estar nesse momento de intimidade com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa tirar de nós todo o exibicionismo, todo o desejo de mostrar, todo o desejo de aparecer, todo o desejo de ser reconhecido, Senhor. Nós precisamos ser reconhecido pelo Senhor. E é no nome de Jesus, Pai, que nós clamamos. Se você deseja orar nesse momento, queridos, comigo, eu vou fazer uma oração, você não é obrigado a fazer. Mas aí onde você está, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero estar nesse lugar, onde só o Senhor e eu estarei. Só nós dois. Eu quero estar sem ruídos, sem barulhos externos. Eu quero ouvir a Tua voz. E para isso, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, porque eu quero caminhar contigo. Eu quero paz na minha alma, eu quero alegria interior, eu quero que o Senhor preencha todo o vazio do meu interior, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Confirma, Senhor, a Tua palavra no coração de cada um de nós, em nome de Jesus.